Eu recebi o seu, depois que eu for recebendo mais aqui, quando a gente for fazer uma parte práticazinha, eu vejo as outras que se eu recebi mais. Acho que a gente pode começar fazendo essa recapitulaçãozinha breve, só para dar o start aqui. Pode ser? Lima, Vamos lá? tá ótimo. Oi, Era só para confirmar, é qualquer material que nós tivermos assim com cor, um trabalho de cor, pra... é para porque no mandar? primeiro não é, Ah, sim, não, pode mandar o sim. que. Porque no caso a gente tinha feito, pedir um exercício no anterior, aí eu Ah, vou mandar o exercício. Mas pode mandar também o que vocês tiverem de cor, que aí eu dou uma olhada, faço os comentários, a gente vai falando aqui, tá bom. É porque eu tá? perguntei porque na outra eu não pude vir, mas aí era só essa dúvida que eu tava. Tá bom, Beleza, sem tá. problema. Obrigada. Sem problema. É... Você pode fechar. Pode, então, se quiser começar, porque eu tô abrindo minhas pastas aqui, tá uma loucura. Tá tudo desorganizado pra procurar aqui. Tá, sem problema. Eu vou começando aqui e a gente vai conversando. Tá, pessoal? Então, só para a gente recapitular o que a gente falou na outra aula, rapidinho, para retomar, porque já tem, né, um tempinho que a gente fez, a gente viu que a cor, ela é ela é o efeito da luz, né? Ela é o efeito como a luz é percebida pelos nossos órgãos, né? Os nossos órgãos sensoriais, no caso, o olho, no caso, né, os bastonetes e os cones, né? Principalmente os cones que são os que vão receber a luz aí, que são, né, os cones para o vermelho, para o verde e para o azul. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que cor é luz, né? Então, a principal diferença que a gente vai encontrar é que a diferença de tonalidade, a diferença de iluminação, claro, escuro, tá ligado à noção de movimento, tá ligado à noção de percepção do espaço, tá ligado a todas essas relações espaciais que a gente vai ter com o ambiente onde a gente vai estar e, né, por consequência, o ambiente onde o seu desenho vai estar inserido, aonde a animação vai ocorrer. Então, os velhos, né, esses valores de tonalidade, eles vão estar interferindo, né, vocês vão estar direcionando de acordo com essa noção de espaço de movimento. Já as cores, elas vão trabalhar com um outro tipo de comunicação, né? Ela vai adicionar dados, né? Dados de cor, dados de comunicação para essas informações de espaço de movimento, né? Ou seja, vai trabalhar com um aspecto afetivo com que o ser humano se relaciona com as cores, né? Cor é emoção, né? Enquanto a gente tem ali a tonalidade como um aspecto que foi desenvolvido a partir da sobrevivência do ser humano, a cor vai ser trabalhada com emoção. Também vai estar ligado à sobrevivência, a gente vai ver que na natureza tem diversas maneiras com que a cor funciona para comunicar perigo, para comunicar uma série de coisas, mas nós, como seres humanos, aí destacados da natureza, entre aspas, a gente usa a cor da maneira que pode ser, ao mesmo tempo, muito expressiva, né? Ou seja, vai trabalhar com essa afetividade, ou comunicativa, né? Que são aqueles códigos de cores relacionados com os eventos com que a gente convive, mas que são organizados, como eu posso dizer, são oficializados, né, pela sociedade. É o caso do vermelho, que indica o parado, o sinal, que indica perigo, né, mas que também está ligado ao sangue, a presença do sangue, que geralmente está, né, ligado a um ferimento, a outras questões, né, e aí entra justamente a questão de como a cor ela não é um código, né? O vermelho ele pode representar o perigo, porque está ligado ao sangue, mas a gente sabe que o sangue nem sempre está ligado ao perigo, né? Todas as mulheres sabem disso. E todos os homens deveriam saber. Se o homem não sabe, vai lá e aprende. Então, o importante para a gente ter em mente é isso, é que a cor ela não é um código, né? Não é um alfabeto que você vai
usar tal cor e vai obter tal resultado. Ela tem ela não é digital nesse sentido de sim ou não. Ela é uma aproximação analógica, onde você vai criar uma série a escolha das cores vai possibilitar com que você crie uma série de oportunidades para que a sua mensagem seja recebida de uma maneira não objetiva, de uma maneira gradual, né? A gente diz analógica, né? Todo ser humano, quando ele analisa uma imagem, quando ele olha uma imagem, faz uma analogia, né? Transforma aquilo ali decompõe em elementos, né? Para depois ser reconstruído pelo cérebro. Então, só para a gente lembrar que cor não é código, né? Existe um código de cores, mas nós, como criadores, a gente não precisa obedecer os códigos, né? A gente só segue o coração, mas tenta fazer isso de uma maneira eficiente, tá? Então, só recapitulando, né? Nós temos aqui o círculo cromático, que vocês devem estar vendo aqui na minha tela. Tá? O círculo cromático ele é essa parte mais artística do estudo da cor, que nasce lá da óptica, na física, e que para a gente, na prática, para trabalhar, é a nossa principal ferramenta quando a gente fala de cor para a criação. Tá? Então, eu fiz aqui um esquemáticozinho assim, do círculo cromático. O que a gente tem que lembrar é que entre o verde claro, que é esse verde amarelado, e o amarelo, né? E entre o lilás e esse lilás avermelhado, né? A gente tem uma divisão entre cores quentes e cores frias, tá? Cores quentes e cores frias não são uma questão de ter mais amarelo ou menos amarelo, porque isso é importante. A gente fala de cor quente, muita gente pensa no vermelho, mas o que aquece a cor é o amarelo, tá? Quando a gente fala de cor quente e cor fria, a gente está falando de construção de espaço, tá? Cores quentes, elas são mais radiantes, então a impressão é que elementos que são coloridos com cores quentes têm mais espaço, né? Eles se expandem ao olhar. E as cores frias são cores menos radiantes, elas absorvem mais luz. A gente sabe que o preto é preto porque ele absorve, né, grande parte da luz da luz que reflete nele, então devolve muito pouca cor. Quanto mais fria a cor, menos luz reflete de volta, então ela diminui o mesmo elemento que foi colorido de cor quente. Quando é colorido de cor fria, ele tem essa impressão de diminuir de tamanho. Então, quando a gente fala de cor quente e cor fria, a gente está falando de construção de espaço, tá? Tá ligado aí a elementos mesmo da física da cor, tá? O círculo cromático ele vai estar sendo construído a partir das cores primárias, né? As cores primárias do processo que a gente conhece como CMYK, né? O processo, deixa eu ver se esse brush está certo, desse processo que é da cor para impressão, ou seja, cor pigmento, né? O processo subtrativo do cromatismo do olho, que é quando a luz que está ali carregada, a luz branca, né? A luz do sol, que está ali carregada de informação cromática dentro daquela faixa, né? Daquele espectro de cor que o ser humano consegue enxergar, ela incide sobre uma superfície com determinada cor e parte dessa luz é absorvida, por isso que é subtração, né, subtrativo, síntese subtrativa, e o que não é absorvido volta ao olhar e é a cor que nós enxergamos, né? Então, quando a gente olha uma planta verde, a gente sabe que a boa parte do que o sol incide sobre a planta verde é absorvida, né? E essa absorção está ligada aí à fotossíntese, né? E o que não é absorvido do sol volta aos nossos olhos e é justamente a cor verde que dá esse tom da planta. Se a gente for pegar, por exemplo, aquela batata, quando você vai comprar uma batata no mercado, então você pega aquela batatinha frita palha, que tem uma pontinha verde, todo mundo já viu, é justamente uma parte da batata que não está enterrada na areia, né, não está enterrada no solo, e ela fica por fora exposta, recebendo sol. E aí isso ativa as células de fotossíntese e faz com que aquela parte ali da casca da batata fique verdinha, né? Então, ou seja, ela absorve a luz do sol e reflete o verde, né? Em vez de refletir
o amarelo, ou bege, ou marrom da casca normal da batata, tá? Só para a gente sempre lembrar, né? Cor está ligado com física, então o que a gente vê é aquilo o que a gente vê no nosso dia a dia, é o que a luz reflete. O que vocês estão vendo na tela de computador é a síntese aditiva, né? A síntese que é a imagem que é mandada diretamente, emitida diretamente dos monitores para os nossos olhos, não tem reflexão, né? É um tubo de luz, né? Ela joga a luz diretamente para o nosso olhar, então o processo com que ela cria cor, né, com que as telas criam cores, é o processo que é igual ao processo da luz do sol, é a síntese aditiva, né? Ela vai somar o vermelho, o verde e o azul, que é o RGB das telas de computador, e a partir da soma dessas cores, ela cria todos os bilhões de cores que as telas conseguem reproduzir, tá? Então, quando a gente fala de círculo cromático, a gente está falando de síntese subtrativa, a gente está falando das cores primárias aqui, o vermelho, que a gente chama de vermelho, mas que a gente sabe que tem um outro nome, que é o magenta, né? Esse magenta que está aparecendo aqui no círculo cromático não é magenta, porque a gente sabe que tem um amarelo somado aqui, né? Esse é aquele vermelho que a gente aprende cor lá na aula de artes lá da 4ª série, tá? Mas isso é porque vem justamente da pintura e vem dos pigmentos, né? Então a gente vai ter o vermelho e magenta, o azul, que a gente conhece também pelo nome ciano, né? Que não é esse azul que está aqui, esse azul não é ciano, é um azul, né? Mas que no processo gráfico a gente vai conhecer de ciano e que tem uma cor, uma aparência, né, de matiz muito diferente desse azul que está aqui. E o amarelo, né? O amarelo, que vai ser amarelo mesmo, né? Que vai ser aí a terceira cor do processo subtrativo, magenta, ciano, amarelo, e, como eu disse, o preto é a cor-chave, a que fecha no processo de impressão, né? E daí a gente tem a cor do processo de impressão, que é o CMYK, né? Que é a cor que vai, o processo de impressão que vai misturar esses diferentes pigmentos para conseguir uma quantidade muito menor de cores do que as telas, né? Então, por isso que é muito importante a gente saber, quando a gente vai trabalhar com cor digital, qual vai ser a saída da cor, né? Se ela vai para a tela ou se ela vai para a impressão. Porque o processo de impressão tem a cor muito mais limitada do que as cores das telas, beleza? Então, retomando aqui, nós vamos ter, para aprender a usar esse círculo cromático, né, a gente precisa ter em mente a posição das cores, elas não estão colocadas de maneira aleatória, tá? A gente vai ter aqui, eu vou selecionar o vermelho, eu vou explicar por que esse vermelho está selecionado, mas a gente está vendo aqui o vermelho, tá? Esse vermelho, ele vai estar colocado de frente ao verde. Essa posição indica que são cores complementares. Quando a gente fala de cor complementar, significa que os pigmentos presentes no verde complementam os pigmentos que existem no vermelho. São cores opostas, né? Elas vibram entre si, tá? Mas criam efeitos bastante dramáticos, então as cores complementares elas acabam funcionando nesse sentido. Todas as cores no círculo cromático estão posicionadas diante das suas complementares. Se eu escolher aqui o laranja amarelado, vou estar aqui diante do laranja amarelado, o meu roxo, aliás, azul arroxeado aqui, azul arroxeado, que vai ser complementar dele, tá? Por que eu estou escolhendo o vermelho? Hoje a gente vai fazer um exercício prático. É a melhor forma da gente aprender a domar as cores é colocando elas assim, na prática, tá? Então, eu vou trabalhar com fazer uma ilustração e vocês vão fazer a ilustração de vocês e a gente vai comentar entre si. E vou trabalhar com um personagem vermelho, tá? Então, por isso que o vermelho está aqui selecionado. O meu vermelho vai ter como complementar o verde, tá? Que é uma harmonização básica de cor. Uma outra opção, né, mais comum de harmonização é o que a gente chama de complementar dividido, que a gente vai encontrar muito o split, né, o split complementary, que a gente vai ver muito em outros textos em inglês por aí. O que vai ser o complementar dividido? Você seleciona uma cor, você está ciente de qual é a cor complementar, então você seleciona para a sua paleta as cores vizinhas, né, avizinhadas a essa cor
complementar. Então, aqui no meu no meu split complementary aqui, eu vou ter o verde amarelado e o azul esverdeado, tá? Então, eu vou estar trabalhando com pigmentos que não só vão se complementar, como eles vão já adicionar pigmentos de outras cores que vão estar no círculo avizinhadas, né? Outra característica importantíssima de trabalhar com split complementary é o fato de que você vai estar necessariamente trabalhando com cor quente e cor fria, tá, pessoal? No geral, no design em geral, de qualquer coisa que você for fazer, o contraste é um valor que você sempre tem que ter em mente. Contraste está ligado à tonalidade, né? Não está ligado à cor, mas o contraste é aquilo que faz com que as coisas sejam percebidas, né? Então, a divisão complementar permite com que a gente sempre trabalhe com cores quentes e frias. Da mesma forma, a gente vai ter a harmonização triádica. A partir aqui do meu vermelho, né, eu vou contar 3 cores, né, vou pular 1, 2, 3 e seleciono o azul. 1, 2, 3, seleciono o amarelo e vou ter essa harmonização aqui que, né, não por coincidência, são as nossas cores primárias, né? Elas são colocadas numa disposição triádica, tá? Amarelo, azul e vermelho, beleza? Outras harmonizações mais complexas, né, que a gente vai encontrar são as harmonizações quadráticas, né? Elas vão trabalhar a partir da escolha de 4 cores, né, dentro de um sentido prévio. A gente tem aqui o nosso vermelho selecionado, pulei 2 cores, seleciono aqui o azul, esse azul já rocheado, pulei 2 cores, o verde, pulei 2 cores, o laranja amarelado, né? Esse aqui é o que a gente vai chamar de quadrática, porque ela vai ter esse formato de quadrado mesmo, né? Mas a gente tem ainda a opção dessa escolha de cor retangular. A escolha de cor retangular permite com que você tenha cores mais contrastantes, né? Vou selecionar aqui o meu vermelho, pulo uma cor, tenho aqui o lilás, e pulo 3 cores do triádico, vou ter o verde, pulo uma cor, vou ter o amarelo. Então, eu tenho aqui uma combinação de cores, ó, que vai me dar 2 cores quentes e 2 cores frias, né? Frio, frio, quente, quente. O que é importante para a gente ter em mente quando a gente escolhe uma harmonização desse tipo é como que você vai distribuir essa harmonização, né? De que forma eu vou trabalhar com essas cores. Então, se eu trabalho numa superfície como esse, que é uma superfície A4 básica, né? Essa distribuição, eu vou fazer uma distribuição de certa forma matemática, mas a gente descobre isso na prática e eu vou mostrar como. Mas eu quero, por exemplo, como eu sei que o vermelho é uma cor que é quente, mas que ela tem uma presença, né? Ela tem mais presença do que o amarelo é muito diáfano, né? O amarelo ele não tem muita, ele não, como ele é muito quente e radiante, o amarelo ele é muito ruim para você definir uma área de espaço, a não ser que ele tenha contrastando com uma cor de fundo, né, que seja complementar. Mas eu quero o meu quente como um elemento de forma que vai ser a cor do meu personagem. Como é a cor do meu personagem, eu coloco 20% de vermelho na minha composição. Como o meu personagem ele vai ser um personagem soturno, né, eu quero que a cor principal da composição seja uma cor mais escura. Então, eu vou trabalhar aqui com 60% aqui de lilás. Tá? O meu verde ele vai servir para complementar as cores de fundo que eu vou utilizar, tanto no fundo da minha composição, quanto em relação ao meu personagem. Então, eu vou colocar aqui 15% de verde. Né? E os 5% restantes eu vou botar para o amarelo, que vai funcionar para detalhes, né? São detalhes que vão aparecer na composição que, por estarem
com a cor amarela vão saltar na composição, vão permitir com que eu consiga observar com mais detalhes alguns elementos, tá? Então, Essa porcentagem é para a ilustração inteira, então? Para a ilustração inteira, né? Legal. Para a ilustração inteira, tá? O que não quer dizer que ela não possa ser pensada na criação de personagens. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Primeiramente, vou mostrar um exemplo monocromático. Eu não falei da harmonização monocromática, né, pessoal? Não exatamente uma harmonização, porque você, quando fala de monocromático, a gente está falando de diferenças de tonalidade, né, na mesma cor, tá? Eu posso selecionar uma cor aqui, selecionar esse vermelho, que eu vou trabalhar com vermelho, né? Vou desligar o meu círculo cromático aqui, abrir uma outra layer, uma outra camada. Vou selecionar aqui minha ferramenta de seleção, separar um quadradinho aqui e trabalhar com a cor que eu escolhi ali, o vermelho bem forte, né? Vou pegar aqui novamente a minha seleção e, pessoal, outra coisa que é importante da gente entender, pelo menos aqui no meu caso que trabalho com Photoshop, né, é a diferença de como funciona, na verdade, como funciona esse seletor de cores aqui, né? A gente vai ter a diferença de matiz para seleção aqui nessa barra de matiz, né? Aqui eu vou ter cor saturada, o ponto mais saturado da cor, que a gente falou na aula passada, que a cor saturada é a cor que vai estar mais próxima do comprimento de onda que a gente vê na luz solar, né? Então, aqui a gente tem o vermelho mais saturado e aqui a gente tem o vermelho com total adição de preto, que é o que vai dar o tom, né? A gente vai ter, então, essa diferença aqui nessa lateral da adição do preto até a adição do branco, né? Então, qualquer cor que eu selecionar aqui, eu posso ter um branco aqui e um preto aqui. A diferença é que é nessa área que vai permitir com que eu selecione as diferentes tonalidades para fazer uma criação de uma imagem monocromática ou, né, para harmonizar diferentes cores. Como a gente viu, algumas combinações de cores elas funcionam melhor, né? A gente não trabalha só com cor saturada, né? Se a gente trabalhar só com cor saturada, perdão, a gente vai estar deixando de lado um monte de outras cores para trabalhar. Então, vou só selecionar aqui nessa diagonal, tá? Um outro vermelho para trabalhar minha composição. Vou baixar aqui a minha seleçãozinha, venho aqui, escolho um outro vermelho. Então, o que eu estou fazendo aqui, né, pessoal? Eu estou escurecendo a minha cor, tá? E eu venho bem aqui e pego um bem vermelhão. Beleza? Então, eu já tenho essas cores aqui selecionadas, vou baixar ela daqui. E aí eu vou novamente selecionar esse vermelho. Só que agora eu vou transitar aqui nessa barra superior para conseguir os meus tons mais claros, né? Então, só retornando aqui. Seleciono esse tom mais claro, sai aqui minha barrinha de seleção novamente. Mais um tom claro. Esses tons claros a gente pode conseguir, legal a gente pensar em porcentagens de 10 em 10%, mas isso aí é para a galera mais purista que gosta desses dados matemáticos, né? A gente pode ir aqui no olhômetro e no sentimento para poder definir essas tonalidades. Tá? Então, aqui eu tenho o meu tom inicial, né? O meu vermelho aqui. Né? E aqui eu tenho a adição de branco, né? Subindo aqui, e a adição de preto, de cinza, né? Descendo aqui. E eu tenho uma paleta monocromática que vai permitir que a gente faça, nesse caso do exemplo aqui, é uma imagem tirada do Toy Story 3,
onde a gente tem a cena final, né, aquela cena que todo mundo chora, pá, e tá o lixão, né, com bastante amarelo. Só que a gente sabe que aqui não tem só amarelo, né? O Woody tá colorido e existe uma certa tonalidade de verde, um verde amarelado, tá? Por que isso, pessoal? Porque é aquilo que eu falei para vocês, e eu vou falar um pouquinho ainda hoje sobre isso. As cores não são código, mas a gente sente as cores, né? Porque o fato de a gente sentir não quer dizer que ele significa como 0 e 1. O fato dele sentir quer dizer que a gente é afetado de maneira analógica por essas coisas. Então, algumas cores elas têm mais relações com outras coisas. O amarelo, que é uma cor muito ligada à fome, né? Por isso que o amarelo e o vermelho são muito ligadas elas estimulam o apetite, né? A gente encontra em muita casa de fast food, né? E o amarelo, ele tem essa relação, dependendo do tom do amarelo, com lixo, com a bilis, com a urina, né? Então, quando a escolha da cor para ser colocada aqui nesse lixão, né, do amarelo, não é uma escolha aleatória, tá? Então, o que a gente tenta fazer quando a gente pensa em trabalhar com cores e eliminar essas escolhas aleatórias, é justamente decidir nós, como criadores da imagem, como diretores da imagem, para onde que ela vai, né? Para onde que a nossa imagem quer ir, de que maneira que ela quer afetar. Então, a escolha do amarelo para essa imagem aqui do Toy Story, ela não é acidental, né? É uma escolha que está querendo deixar claro que o ambiente é um ambiente insalubre, que é um ambiente não confortável, né? Não basta as máquinas estar lá triturando tudo. A cor tem que passar isso, tá? Seria totalmente diferente se a gente tivesse um rosa por aqui, ou se a gente tivesse um verde mais vivo, né? Então, a escolha não é aleatória. Então, a gente vai ter esse cromatismo do amarelo, do monocromático, tá? Vamos ter ainda a possibilidade de trabalhar com a saturação das imagens. Eu tenho aqui duas imagens também. Esse material, pessoal, eu peguei para montar a aula para vocês do livro da Pixar sobre Color Script, né? Color Script, para quem não sabe, para animação, tá, pessoal? É um guia de cor que vai ser criado a partir do roteiro do filme, né? Funciona para que você tenha cores específicas para determinados momentos do filme, de forma com que você tenha controle sobre qual sensação que você quer que a cor passe naquele momento do filme, tá? Então, Color Script é uma ferramenta complexa, porque você tem que desenhar cenas-chave, né, para poder passar para o diretor o sentimento que está sendo mostrado ali, mas é uma ferramenta muito importante, principalmente para quem vai trabalhar com curta, principalmente para quem vai trabalhar com longa. Para séries também funciona, mas a gente sabe que série sempre volta, certos cenários reaparecem, né? Mas para quem vai trabalhar com uns features, né, esses filmes para o cinema, para high-end, né, que são saídas de alta qualidade e que principalmente tem um começo, meio e fim, um color script hoje em dia é essencial para você ter um controle sobre o filme todo, tá? A gente tem essa imagem aqui do Up, né, que é a imagem ainda no momento feliz ali das recordações do personagem, e a gente pode observar o quê, pessoal? Cores vivas, né? A gente tem cor bastante saturada, né? O amarelo tá saturado, o verde, né? Olha como os azuis vão aparecendo aqui, tudo bastante distinguível, né? Diferente desse outro momento do filme, mais próximo do final do filme, né? No final das memórias do personagem, aonde a esposa dele já está ali nos seus últimos momentos, e a gente tem essa cor lavada, essa cor, né, os tons mais pastéis, né? Justamente para gerar essa relação de comunicação já não mais tão contrastante, já não mais tão viva, né? Como a gente viu nas imagens anteriores, tá? A intenção disso é
direcionar a imagem, né? Fazer com que a imagem passe a informação que a gente quer a partir dessas paletas de cores, tá? Tem um exemplo aqui de color script, só para vocês terem mais ou menos uma ideia da complexidade que é fazer um color script. É legal para a gente fazer quando a gente pensa em curta, mas em longa realmente precisa ter um orçamento interessante, né, para valer todo esse trabalho, né, um orçamento Pixar, para valer todo esse trabalho aqui de fazer o script de cor de todo o filme, né? Mas aqui é tudo separado por momentos, né, as cenas e tomadas, ou seja, ter esse controle aí o máximo possível da cor dessa produção, tá? Então, outro exemplo para a gente trabalhar aqui são as cores complementares, o uso da cor complementar, né? Aqui eu tenho um exemplo, esse aqui é do Kiki Delivery Service, né? Fugiu o nome agora do diretor, todos sabem. Oi? É do Estúdio Ghibli, né? Isso, obrigado. Tá, então a gente tem aqui, né, pessoal, só para deixar bem visível, verde e vermelho, cores complementares, né? E a gente tem aqui o verde, ó, da grama, o verde que está presente aqui na roupa da personagem, com o que bem menos saturado. A gente tem o vermelho aqui do laço, o vermelho aqui do rádio, e a gente tem o vermelho dessa roupinha aqui que está bem saturada, né? Está tão saturada que está próximo aí do marrom, está próximo aí do cinza, tá? Mas que está selecionado justamente para quê, pessoal? Para causar contraste nessa imagem, né? Para você poder ver com clareza o que está acontecendo, tá? A gente vai ter aqui um exemplo legal também de... Cadê o meu split aqui? Do split para criação de personagem. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. E... Tá? Como eu tinha dito para vocês, né, pessoal? Aqui tem um split complementary, ó, a cor azul como cor principal e as duas complementares aqui, o laranja e o vermelho, tá? E aí a gente tem aqui o personagem, né, do gênio aqui, do Aladdin, que tem 80%, não mais, ele tem aqui 90% do corpo azul, 5% laranja e 5% vermelho, né? É uma maneira da gente criar essas relações de cor. É sempre quando você, mesmo quando que você trabalhe com uma harmonização de contraste, só duas cores, né? É importante ter ideia do quanto que uma cor vai imperar sobre a outra, porque essa relação que vai ser construída de figura e fundo, né? De plano e contraplano, que é o que vai fazer o personagem aqui. No caso do gênio, a gente tem um equilíbrio de imagem, a gente tem um laranja nos dois lados e o vermelho trazendo aqui o olhar para baixo, ou seja, você nunca vê o gênio só a parte de cima, né? O vermelho sempre traz o olhar para baixo, você sempre vê o gênio por inteiro, né? Então isso está dentro do design do personagem, né? Por isso que você tem essa relação de cores dessa forma. Outro exemplo que eu não tinha dito antes, mas que está aqui, que são as cores análogas, tá, pessoal? As cores análogas, eu vou até voltar aqui para o meu Photoshop, é a seleção de cores, deixa eu abrir uma outra camada aqui, que estão próximas, né, da minha cor principal. Tem a cor que eu vou trabalhar principal aqui, que é a vermelha, a escolha de cor análoga, eu seleciono aqui o roxo avermelhado e o laranja avermelhado, né? Eu posso aumentar o meu análogo, posso botar aqui o laranja ainda e vir aqui para o lilás, tá? Lógico que eu não vou fazer uma cor análoga que pega todo o ciclo cromático, mas aqui eu já tenho uma paleta que eu posso trabalhar, que vai da cor quente para a cor fria, e que todos pertencem ao quê? Compartilham
os mesmos pigmentos, compartilham os mesmos, as mesmas comprimentos de onda de cor, né? Então eles vão estar harmonizados dessa forma. Aqui no outro exemplo que eu ia dar para vocês, que é da Pixar também, um cafezinho. Bom, dá para ver aqui, né? Que é do Procurando Nemo, tá? Que vai estar trabalhando exatamente com o exemplo que eu dei do vermelho, né? Do violeta e do roxo. Tem um laranjinha aqui também, né? O laranja dos peixes, tá? Mas são todas cores avizinhadas, né? Então, só para a gente ver alguns exemplos aqui, né? Ó, o laranja avermelhado, vermelho, laranja avermelhado, laranja com amarelo, né? As opções de cores avizinhadas aí que a gente pode escolher, tá? Você vê que é muita opção de harmonização de cor, né, pessoal? A gente não precisa mais escolher cor aleatoriamente, tá? É legal que a gente tenha essa liberdade de escolher cor de acordo com o que a gente olha para a imagem e acha que ela pede. Mas depois que você escolhe a cor, já que a gente está falando de cor digital, existem diversas ferramentas em diversos programas que permitem que você altere a cor e a tonalidade e o contraste dessas cores, de maneira que depois que você seleciona uma cor de maneira natural, né? Ou seja, eu vou botar aqui a cor que eu quero, eu posso ajustar essas cores para uma harmonização que favoreça aquilo que você está querendo passar, como significado ou como sensação, né? Aqui tem um outro exemplo de cor triádica também, né? A gente tem aqui o laranja e observa, né, pessoal, a porcentagem, né? A gente tem aqui o azul em 80% da composição, o laranja aqui uns 15%, 20%, e o verde do lápis que ele está manejando aqui, do olho do gato, tá? Só para a gente ver como que não é uma questão somente de você não escolhe a cor para que ela se encaixe nessas harmonias. Essas harmonias é que permitem uma comunicabilidade, um conforto visual, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês só algumas diferenças de quadrinhos impressos e que foram recoloridos recentemente, para vocês terem ideia desse potencial que a cor tem para mudar a história completamente que está sendo contada, tá? Aqui tem uma página de um quadrinho chamado Piada Mortal, do Batman, né? Desenhada pelo Brian Bolland e escrita pelo Alan Moore. Aqui você tem duas cores, tá, pessoal? A cor da primeira edição que a revista foi publicada. Essas cores são cores que são mais condizentes com o mercado editorial da época, dos anos 80. Então, você não tem cor computadorizada, cor digital não era presente na época. É uma época onde para você colorir um quadrinho desse jeito, você coloria separadamente, né, em fotolito, separado, tá? Geralmente por trás, no mesmo processo que se utiliza para fazer animação tradicional, né? E com as cores limitadas pelos processos de impressão, né? Essa página do lado direito é uma página que vai ser colorida pelo próprio desenhista, anos depois, né? Foi colorida recentemente, há uns 5 anos, por aí, 10 anos, que condiz mais, de acordo com o artista, com o tipo de informação que ele queria passar com a arte dele, né? Mas o que a gente pode observar pelas duas cores é que essa cor da esquerda original, ela é muito mais saturada, né? A gente tem aqui o magenta brilhando, né? O magenta, o rosa,
e as cores quentes aqui, que no caso da cor atual, né, essa cor do artista, acaba se perdendo, acaba meio que usa muito, que trabalha com cor, acaba ficando muda, né? A cor vai perdendo voz. A cor original é muito mais legal. Exatamente. Quem lê o quadrinho sabe que é um quadrinho que fala sobre loucura, né? Quais das duas páginas passa mais impressão de loucura só olhando pela cor, né? Claramente o da esquerda. Eu dei a resposta, mas a gente pode ver como que a cor da esquerda ela vibra, né? Ela vibra no sentido mesmo de não obedecer o azul do Batman, não obedecer o cinzinha da roupa dele, né? O que tem na cor da esquerda é uma cor que está preocupada com um aspecto de atmosfera do que está sendo narrado, né? De atmosfera de loucura, de contraste, tá? Que é bastante diferente do que a gente encontra aqui do lado, que é uma cor, beleza, trabalhada pelo Brian Bolland, a cor que o Brian Bolland queria, mas que não tem o mesmo efeito da cor original, né? A gente perde muito, né? Muita informação. Outro exemplo também que é triste da gente ver é o que aconteceu com outro quadrinho chamado Garagem Hermética não, O Incal, que é um quadrinho do Moebius, desenhado pelo Moebius e roteirizado pelo Jodorowsky, né? Quem não conhece Jodorowsky, diretor de cinema, tarólogo, mago, doidão, um ídolo, para mim, eu gosto muito de Jodorowsky, e que aqui a gente vai encontrar um outro tipo de cor, que é a cor, novamente, essa cor chapada dos anos 80, né? Essa cor feita pelo próprio Moebius, e a cor do outro lado, que é essa cor computadorizada, horrorosa, que deixa tudo meio com cara de cocô, né? Perdão a expressão, mas é uma escolha de paleta infeliz, né? E que insiste em efeitos gráficos que a gente vai encontrar em programas como Photoshop, né? De querer criar texturas e volumes desnecessariamente para um desenho que não precisa disso, né? Um desenho que tem por característica a construção de volumes por linha, né? Que a gente chama aí da famosa linha clara do quadrinho europeu, né? E aí uma das coisas, você substituir a ideia, por exemplo, do Incal, que é essa forma geométrica flutuante aqui, né? E achar que colocar um efeito de luz faz com que ele fique mais misterioso, mais mágico, né? Então, só para a gente ter uma ideia como que a cor ela afeta completamente a informação que está sendo narrada, tá? A gente falou bastante, acho que deu para dar uma recapitulada do que a gente viu na aula passada. O que eu queria agora com vocês é mostrar isso na prática, na criação de uma imagem, no meu caso, para ilustração, né? Eu não vou criar um personagem agora, na verdade, eu vou só fazer uma ilustração com um personagem que eu já trabalho. Deixa eu mostrar, eu falei sobre cores monocromáticas, eu só queria aproveitar então e mostrar o trabalho atual que eu estou fazendo, que é um quadrinho. É um quadrinho pseudo-infantil, é um quadrinho infantil. Ele usa linguagem infantil, mas para falar de coisas bastante sérias, né? Que é aqui, que no caso da história de Brasília, como que é a relação entre as cidades satélites e a capital, ela é atravessada por um monte de fatores ali, como, por exemplo, o estatuto artístico da cidade, né? E o fato de que lá são onde moram as pessoas com mais poder aquisitivo. Então, é um quadrinho infantil que vai tratar sobre esse tipo essa narrativa, né? Então, as páginas que eu estou mostrando são páginas de interlúdios e da introdução e a finalização da história. São 9 contos sobre 9 cidades satélites, que são os bairros daqui do Distrito Federal,
né? E essas páginas iniciais são feitas a partir das fotografias da construção de Brasília, então elas trabalham com essa tonalidade do marrom, do marrom, do bege, esse monocromático da fotografia, né? Então, deixa eu ver se eu coloco uma ordem aqui, porque está meio bagunçado. Tá. Então, está aqui as fotos de Brasília da construção reproduzidas, né? Na verdade, é uma mistura de várias fotos para construir um cenário que pudesse passar a informação que eu queria, né? Então, a gente tem contraste, né? Bastante contraste. Aqui tem menos contraste, a ideia era passar essa impressão mesmo, mas cada vez o contraste vai ficando mais claro, né? E passa para a natureza do cerrado em volta de Brasília, e a noite, né, dos animais dormindo, e os campos de construção também adormecendo, e aí nesse momento do sono passa-se para o sonho, né? Então a história é meio que narrada pelo sonho desse tijolinho, que é um tijolo que vai fazer parte da construção de Brasília, e que, eu não vou dar spoiler, mas que ao final da história vai ter um outro ponto de vista com relação a isso, né? Então a história ela é narrada por essa conversa entre esse gavião, que é o gavião daqui do Cerrado, chamado gavião tesoura, porque ele tem essa caudazinha aqui que vem, essas tesourinhas, é um pássaro comum aqui, já foi mais comum, né? A gente sabe que algumas coisas não são mais comuns que outras hoje em dia. E a história vai sendo narrada assim, tá? O branco é o ponto focal, né? Sempre contrastando com o tijolinho, o fundo mais escuro, para a gente não ter mistura de personagem, tá? Esse aqui é o personagem do filme, eu já falei para vocês na aula passada. Algumas outras. Essa aqui é uma composição para uma capa de um livro, que deve sair agora até o começo do ano que vem. Essa composição aqui, tá, pessoal? Ela é bem complexazinha, porque é um livro contando textos de um designer, né? É um designer brasileiro que tem um trabalho muito extenso, e aí ele conta esses textos recolhidos de revistas de design e está lançando como livro. Então a gente queria manter a ideia da visão do designer, que é um conceito que a gente que existe com relação à teoria do design, que é essa visão do design que vê o problema das coisas e está ligado ao olhar, e ao mesmo tempo que ele é um designer gráfico, a gente manter o ciano e o magenta ligado a essa coisa do óculos 3D. Então a ideia era como harmonizar isso tudo, né? Então a opção foi trabalhar com amarelo como cor de fundo, né? A cor complementar, né, do violeta, né, com um tom menor do amarelo, funciona como a cor mais escura, né, que vai dar o tom escuro da composição. O verde, que vai estar ali próximo também do amarelo, mas que vai construir essa relação triádica, ela vai estar se contrastando com o magenta e o azul. Então, a ideia era como contrastar, como harmonizar as cores do azul, do magenta, em questão de 10% cada um, 5% cada um, na verdade, e construir o restante com cores que compartilhassem do mesmo pigmento, né? Então, foi feito, né, a ideia de misturar a complementar do ciano, né, que vai ser o laranja, mas que aí eu peguei um laranja yellow, né, mais fechado, para a gente ver como que nessas decisões não são arbitrárias, não são digitais, não é 0 e 1. O magenta, a gente selecionou o verde, né, e aí eles se relacionavam entre si com o lilás que fechava a composição, tá? Então é bem complicado, assim, às vezes a gente vai trabalhar com cores que a gente não escolheu, e aí vai tentar se virar para fazer com que essas cores se harmonizem aí na capa. E que tenham esse destaque que foi o necessário, né, foi pedido
para ter esse destaque para o olhar, para o óculos, né? De forma que as coisas que eles não ficassem apagados, assim. Então é um samba que a gente faz para resolver essas coisas. Aqui a gente tem uma paleta similar, né? Para uma outra ilustração, um verde, o amarelo também mais apagado, mais claro aqui na luz, o lilás e o roxo, tá? Criando o quê? Criando contraste, né? A ideia de criar o contraste. Mas já falei bastante para vocês, vamos aqui partir para a parte prática. Pessoal, todos têm possibilidade de rabiscar agora, sim? Sim, sim. Sim. Ah, beleza. Ah, eu já enviei já, Lima. Oi? Já Já enviei para enviou, você. né? Tá, eu vou falar um pouquinho aqui do que a gente vai fazer, e quando vocês começarem, eu abro aqui os e-mails e dou uma olhadinha no trabalho de vocês, tá? Só vou aqui voltar para a gente pegar desde o começo. Eu tenho umas imagens aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver, cadê? Perdão. Um autor que eu gosto bastante, um colorista de quadrinhos, que chama Mark Chiarello, né? Que ele é designer, trabalha com cores e trabalha em algumas edições do quadrinho do Hellboy, né? Que é um quadrinho que eu estou lendo recentemente, por isso que eu estou com meio que Hellboy na cabeça, e que ele vai fazer essa coisa de contrastar, de harmonizar as cores, mas essas cores elas vão estar organizadas de modo tal que elas são sempre com tons mais escuros, né? Uma revista que tem um clima gótico, então essa harmonia entre os lilazes e os verdes, né? Vão sempre o lilás, o verde e o vermelho, são sempre em tons mais escuros, tons pouco saturados, né? Para a gente deixar a cor saturada principal, que é o personagem do Hellboy, né? Então eu vou fazer esse exercício com uma imagem do Hellboy, que eu ainda vou fazer aqui. Eu sempre parto, tá, pessoal? Depois, se vocês quiserem conversar sobre composição, sei que composição está mais ligado a imagens estáticas e a ilustração no geral, mas quem quiser ter um papinho sobre composição, a gente pode marcar. E eu sempre trabalho a partir da ideia do grid simples de composição da regra dos terços, né? A regra dos terços, para quem não conhece, está relacionado com o retângulo áureo, né? O retângulo áureo, a teoria do retângulo áureo postula, né, que uma composição confortável ao olhar, ela é feita de uma parte, né, e uma outra parte que é o dobro da primeira, né? Então você tem aqui uma linha aqui, né, uma linha de 3 quadros e uma parte que é o dobro da linha de 3 quadros, né? Da mesma forma, essa minha linha de 3 quadros, por que ela é a regra dos terços? Eu posso distribuir ela de várias formas, né? Aqui é uma e aqui é outra, né? Cadê? Aqui é uma e aqui é outra, e eu teria outro espaço para trabalhar. Tá? Então, essa regra dos terços é muito utilizada porque é muito simples, né? Não precisa de quebrar muita cabeça, e ela permite com que a gente tenha algumas áreas de foco, né? Que são os cruzamentos dessas linhas, que são áreas que o olho tende a se aproximar. Aí, por que isso tende a se aproximar, né, pessoal? Porque gera pontos de atenção, tá, pessoal? Quando a gente fala de composição de imagem, a gente está falando de ponto, linha e superfície, né? Então, a gente tem a superfície, que é a área da imagem, as linhas, que elas guiam o olhar, e os pontos que atraem o olhar. Então, os pontos atraem o olhar e as linhas levam o olhar para outros pontos, tá? Então, só para a gente falar um pouquinho sobre essa questão da composição, só para vocês entenderem aqui que eu pretendo fazer agora, sim. Eu vou fazer um rabisco básico aqui de uma imagem de ação aqui, eu vou fazer
Quero que a mão de pera do Hellboy fique nessa área aqui privilegiada. A outra mão vai ficar por aqui assim. Como o Hellboy sempre luta com uns tentáculos ali, vai ser um tentáculo quitoniano aqui para puxar o braço dele. Ou não esquece as caveiras. Sempre tem caveira. Sempre tem caveira. Mas essa caveira vai para a composição ali do fundo. Vou fazer ter umas perninhas aqui, eu vou fazer uma perninha. E a cabeça dele vai estar aqui. Como eu quero fazer um Hellboy já transtornado, vou fazer ele com chifrão e a coroa de Rei do Apocalipse lá dele, quando ele ficou muito bravo. Essa é a minha composição. Ela vai deixar uma área livre aqui em cima. Então, eu vou pegar essa área livre aqui, que não está sendo utilizada, e vou usar como vetor para o meu olhar. Então, a capa do Hellboy vai estar saindo aqui, a capa do sobretudo. E aí isso permite com que o meu olho vague, mas sempre com certos pontos guia, né? Do rosto, da mão, e o tentáculo aqui vai permitir com que o meu olhar saia aqui nessa tangente, e aí eu tenho uma imagem que está ali entregue visualmente para o olhar. O olhar vai, né, eu quero que o olho passe por toda a imagem, e isso vai fazer com que eu crie esse tipo de composição. Então, vou deixar isso aqui bem suavizado, só para a gente ter uma ideia. E aqui eu selecionei algumas paletas para a gente dar uma olhada. São paletas já selecionadas. Eu tenho uma paleta aqui complementar. Essa paleta complementar tem uma cor de fundo escura, né? E uma cor que é o vermelho do Hellboy, que vai estar aqui. E aí eu posso... E aí a gente pode fazer isso de maneira... O importante, pessoal, na hora de você fazer um teste de cor, né, um estudo, é que você pode não se ater a formas, né? O que eu quero aqui não é forma, o que eu quero aqui é valorizar a minha cor e ver como que ela vai funcionar na minha composição. Então, eu vou pegar esse verde aqui e vou selecionar um tom mais claro, mas menos saturado, para eu criar a calça aqui do personagem. Vou selecionar o meu vermelho e vou procurar aqui novamente também uma cor essa mais escura e menos saturada, para eu fazer a cor da capa aqui do personagem, e um verde mais claro para destacar o tentáculo que ele está lutando aqui, né? Então, eu tenho aqui uma opção de paleta para trabalhar a partir dessa escolha de cor complementar, verde e vermelho, né? Que eu selecionei. Aqui eu tenho uma outra opção, que é do split complementary, né? O complementar dividido. Então, a gente novamente tem o verde e vermelho, mas eu vou ter o verde misturado com o azul e o verde misturado com o amarelo, né? Isso vai me dar o quê, pessoal? O vermelho como cor de trabalho, o amarelo como cor, o verde amarelado como uma cor mais clara, né? Que dá para fazer uma composição semelhante com a que eu fiz, com a diferença que eu vou ter o amarelo, que vai me dar um highlight. Deixa eu selecionar aqui. Vou botar aqui novamente um vermelhão.
Vou botar esse verde escuro de fundo. Né? Esse verde com azul, né? É outra tonalidade de verde. Né? Aliás, não é outra tonalidade, mas é outro verde, né? Gente, aí. E o meu verde amarelado. Que eu vou fazer. Esse alvo que você fez com as cores é para calcular assim qual Isso, vai ter mais porcentagem, qual isso, vai ser obrigado, menos? Marcos. Ainda bem que você tocou nesse assunto. Tá, pessoal, isso aqui é uma forma interessante da gente pensar justamente como que a gente vai utilizar essas cores, né? Qual é a porcentagem dessas cores. Aqui não está exatamente, mas na verdade ele está dessa forma, né? O meu verde ele vai ser ele vai ser 60% da composição. Esse verde mais claro aqui, que é o verde amarelado, vai ser... Ele está muito grosso. Vou diminuir aqui. Mais ou menos nessa proporção. E o vermelho, né, do Hellboy, que vai aparecer pouco, né, algumas partes do corpo que aparecem. Então, assim já dá para a gente observar algumas coisas. A principal do que a gente pode observar, pessoal, é como que as cores vão funcionar uma dentro da outra, né? A gente já pode ter uma ideia de como que elas vão se relacionar antes da gente partir para a ilustração, né? E se tem a relação que a gente espera que ela tenha, né? Aqui eu vou ter o exemplo de uma tetrádica retangular, né? Deixa eu só desligar esse carinha aqui que tá me atrapalhando. Mas eu nunca tinha visto dessa forma, assim. Maneiro, assim. Isso aqui é Pensar em bem copiar útil. isso aí. Pode copiar. Esse aqui é bem útil, tá? Aqui, novamente, está na proporção errada, porque já que o meu fundo é escuro, porque o meu tema é o horror gótico, né? Eu não vou colocar aqui esse amarelão com toda essa potência aqui, né? Então, o que vai ser mais forte, que vai ter, maldito, que vai ter mais presença como fundo, vai ser esse meu verde. Observa que o lilás, ele aparece no amarelo, mas ele some no verde, né? Fica bem apagado. Então, o meu amarelo ele vai estar presente como uma área que vai permitir com que as outras cores apareçam, mas não vai ser a cor principal, né? E a gente tem aqui o lilás e o vermelho, que já está numa proporção já que eu considero boa, né, para representar a imagem que eu vou construir. Então, é uma ferramenta bem interessante fazer esse alvo, né, esse guia, né, das cores que você vai trabalhar e qual que é a porcentagem de qual, o que vai ser figura, o que vai ser fundo, o que vai ser sombra, o que vai ser highlight. Dá para você definir tudo a partir desses círculos aqui, tá? Então, pessoal, o que eu vou pedir para vocês é fazerem uma ilustração que vocês quiserem, tá? Ela precisa ter fundo, precisa ter um personagem. Pode ser uma criação, pode ser um personagem que já exista, como vocês são criadores, né? Vocês podem criar uma imagem nova. Eu sou um criador também, mas eu usei o exemplo do Hellboy, que estava mais fácil aqui, eu não queria... Estou com muita coisa na cabeça já, não queria atropelar com outras. E criar uma imagem com esse personagem e com o fundo, tá? Não precisa de detalhes, né, pessoal? A gente pode fazer alguma coisa... mas o mais importante é pensar com cores, né?
não pensar somente com desenho, mas pensar com cores, né? Então, vocês vão criar um gráfico dessa maneira, um gráfico onde vocês vão criar uma hierarquia de cor para a sua ilustração, tá? Vocês podem escolher a harmonização que vocês quiserem, vocês podem escolher as cores que vocês quiserem. Eu quero só que vocês se lembrem daquilo que a gente falou, né? Como que a cor quente abre espaço, como que a cor fria fecha espaço, como que o contraste cria volume, né? Como que você pode fazer com que tudo isso funcione a favor da criação do personagem de vocês, do cenário de vocês, qualquer imagem que vocês forem criar, tá? Enquanto isso, eu vou ver no e-mail e vou dando uma olhada aqui nas artes de vocês e vou fazendo uns comentários sobre o uso de cor, né? Como que dá para... Quais são os problemas, como que dá para resolver, como que dá para ser mais consciente, tá? Lembrando, né, pessoal, quando a gente fala de cor, a gente não fala aqui de código, né? A gente fala de estar consciente das nossas decisões, tá? E não que a cor se limita a verde para parar, amarelo para esperar e vermelho para parar, verde para andar. Tá? Isso é código, isso só funciona porque existe uma lei que manda fazer isso, tá? Então, a ideia é que vocês sintam à vontade para usar isso que eu falei e não usar. Mas se não usar, tem que justificar. Beleza? Então, vocês podem começar. Eu vou abrir aqui os e-mails. Eu vou pedir só uma licencinha para pegar uma água, porque secou aqui tudo a garganta. E já volto, rapidinho. Dúvida, pode falar que eu vou respondendo. Fala que eu te escuto. Deixa eu abrir aqui. Eu abri aqui o e-mail do Reidner. Tudo bom, Reidner? Opa, tudo? Beleza, eu vi aqui o seu desenho do Putrid King, cara. É, E é isso mesmo, assim. Você tem o verde com o roxo, né, que são complementando. Esse verde é um verde que é um verde desagradável. Mostra na tela. Boa, peraí. Para isso que existe a tela, Limoneto. Aí. Tá, a gente tem aqui esse verde que é um verde desagradável. O roxo aqui, o lilás, também está num tom mais escurecido, né? Esse tom de oxidado, sabe? Quando você coloca a fruta, você descasca a fruta e deixa ela ali fora, né? E aí ela fica com esse tom oxidado, assim. E aí a cor que funcionaria bastante, né? Para você complementar justamente esse tom amarelo ou alaranjado que faz aí um split complementary, de forma que esse pútrido se torne mais evidente, né? Aquele amarelo que a gente falou, né? Um amarelo
esse amarelo mais podre. Aquele que tem no Toy Story 3 que você mostrou? Isso, exatamente. Outra coisa que é sempre importante da gente ter em mente é a cor do fundo, né? A cor dos nossos personagens vão ser muito influenciados pelo fundo onde eles vão estar inseridos, né? Aqui a gente tem esse seu personagem de caveira aqui, que vai estar esse tom do verde que você utilizou nesse primeiro desenho, né? É um verde que transita ali entre o verde amarelado até um verde azulado, né? Então você já tem uma mistura de cor aqui que é legal da gente trabalhar, tem o seu efeito, e que o laranja vai meio que dar o contraste assim que funciona nessa imagem e que não funciona na outra, né? A gente tem a outra com o rosa para o lilás aqui de fundo, e aí esse cachecol aqui, né, do soldado, ele dá uma sumida, né? Por um lado, é uma imagem que ela ficou mais relacionada com a aparência do personagem, né? Mas essa capa e esse cachecóis, ela poderiam ser tanto um pouco do verde que você colocou no olho e que está presente aqui também na armadura, né? Diferente dessa outra armadura que tem um verde, mas esse verde daqui está mais verde azulado. Então dá para colocar uma outra cor mais complementar que chama, porque esse laranja aqui ele chama muito o olhar, assim, né? A gente pega, por exemplo, o Greninja. Eu vou falar de Pokémon, eu sou Pokémonzeiro, tá, pessoal? Então, o Greninja, que é o Pokémon Ninja, o nome é autoexplicativo. Ele tem... Deixa eu abrir aqui. Ele tem uma coisa parecida assim, com a língua dele funcionando como cachecol, né? E aí a língua como cor quente, né? Contrastando com as cores frias da água, né? Porque ele é um Pokémon de água. E aí ela cria essa relação de chamar o olhar e de contrastar, separar, dar uma moldura para a cabeça do Greninja, sabe? Da mesma forma que esse laranja aqui, ele deu uma moldura para a cabeça do personagem, que é uma cabeça sinistra, né? E que acaba meio que ficando apagada nessa outra opção de cor. Mas o importante é perceber isso, é perceber como que a mudança de cor ela contribui ou não para o personagem, né? Falando de Pokémon aqui, tem até uma coisa meio outono, com essa árvore vermelha. Uma coisa que é muito interessante sempre, quando a gente fala de criação de personagem, é fazer a silhueta do personagem, né? Com certeza vocês já devem ter visto isso nas aulas de vocês, mas esse personagem ele tem uma silhueta reconhecível, né? Se você colocar só o preto sobre o fundo branco, você consegue identificar quem que é o personagem. Tá? Outros personagens mais complexos, como esse daqui, por exemplo, talvez precisasse de mais trabalho para simplificar a silhueta de maneira com que ela seja facilmente reconhecível. Né? Esse Jason também tem uma forma bem distinta, né? É aquilo que eu tinha comentado, contraste, né? E figura e fundo é um contraste que é bem valioso, né? Quando a gente fala de imagem. Milena, eu recebi seu e-mail, mas não veio imagem, não veio. Ai, que vacilo. Relaxa, acontece nas melhores famílias. Ah, vou tentar mandar de novo. Tá bom. Bonito aqui.
Olha que laranjão. O pessoal que for trabalhar com arte em geral, desenho fora do digital, e mesmo no digital, quem busca trabalhar com ilustrações mais complexas, né, mais próximas da pintura, né? A mistura de cor, ela dá essa relação de volume, de contraste, né? Que vai estar ligado muito ao ambiente que está em volta, né? Então, sempre que a gente fala de cor de personagem em uma ilustração com um cenário, por exemplo, esse cenário ele vai influir nessa cor do personagem, né? O personagem ele reflete essa luz que está em volta dele. Então, o vermelho, um personagem vermelho, se estiver sobre um céu azul, ele vai assumir umas tonalidades, né, mais lilazes, né, porque vai ser essa mistura do azul refletindo sobre o vermelho. Então, são coisas que a gente precisa pensar em termos de paleta, para além do personagem. Né? A gente tem que pensar a paleta do ambiente como um todo e como que ela vai se relacionar. Né? Esse desenho do cachorro aqui é um ótimo exemplo. Assim. A gente não tem uma ideia, não é uma ilustração, né? É um sketch, mas é um sketch que fica vivo com esse uso das cores. Né? Você consegue imaginar quais as cores que poderiam estar em volta dele, né? Graças a esse uso do azul com o amarelo. Misturas, misturas, misturas. Tá? Misturem, né, pessoal? Vale sempre lembrar, essas regras, elas não são... Ninguém vai te prender se você burlar essas regras, são feitas mesmo para a prática, e a prática faz com que vocês usem de maneira mais dinâmica, de maneira mais pessoal, né? Criar paletas pessoais, assim. Esse da Lilian, muito bom seu trabalho, Lilian. Esse Oi. laranjão ficou tão lindo aqui. É porque eu achei que seria adequado, porque é uma situação assim mais acolhedora. Sim, É que eu tô com meu filho aqui. Não tem problema, pode deixar que ele... Criança tem que entrar no meio mesmo, tem que falar com a gente, para isso. Mas as cores ficaram bem legais, né? O uso das cores, essa mistura. Muito bom o seu trabalho com figura humana. Obrigada. Figurinha, né? Deixa eu ver aqui do Marcos. Esses exercícios das letras, quem tiver feito também pode postar. A gente tem essa combinação complementar dupla aqui do N. Tá? Olha o volume que a gente constrói assim, com as cores. Né? Entender como que essa escolha vai estar relacionada com essa construção de volume. Se a gente tirar as linhas, né, a gente vai conseguir enxergar os volumes da mesma maneira. Alguns, no caso, por exemplo, do O, né, a gente pode não perceber o seu volume externo, mas o volume interno é visível, assim, é muito claro, você vê que é uma forma atravessada. Né? Então, a cor ela serve para esse funcionou muito bem assim, né, nessas letras, né? Isso aí é velho pra caramba. É velho, mas tem aqui o verde com o vermelho, porque tem as combinações de cor, a cor, a gente é rodeado de cor, né? Então, quando a gente fala de harmonização de cor, a gente só tenta tirar a aleatoriedade, o que não quer dizer que a gente já não sinta, né, essa harmonia, a gente mesmo, assim. Esse aqui ficou muito bom. Ótimo esse trabalho de Pudim e Dindim, que eu já conheço.
ao amarelo, olha como o amarelo valoriza a silhueta dos personagens, né? Então, você tem um personagem aqui recortado pela silhueta e o outro personagem recortado pelo highlight, pelo reflexo do amarelo, né? Então, você tem os dois personagens de maneira visível, né? Graças à relação dessas cores complementares, né? Cor complementar, ela é uma ferramenta muito útil sempre, menos para quem for trabalhar com tipografia. Cor complementar é uma cor que tem uma péssima leitura, porque como as cores vibram, né, nas suas margens, assim, lá na fronteira entre elas, é péssimo para leitura. Então, sempre que vocês forem fazer alguma coisa que tenha a ver com tipografia, não usem cores complementares. Cores contrastantes. Ótimo esse Juggernaut aqui. Eu vi essas crianças nascerem. Esse cenário ficou bem legal. Talvez a única coisa que faltasse fosse um pouquinho de contraste em alguns elementos, assim. Mais nessa área azul aqui, sabe? Talvez o banco pudesse ser da cor do lilás e do roxo, só para ele sair um pouco do chão, aparecer aqui, né? E aí entra a relação que eu tinha conversado com vocês de composição, né? A gente tem uma imagem como essa, 3D, e a composição, como que o banco ele vai ser um ponto visual de atração aqui. A gente tem os livros que formam essa linha, né? A gente tem essa tela preta que atrai muito o olhar, essas massas de cores, né? Essas massas escuras, elas atraem o olhar da gente, e o banco ele atrai. Se esse banco fosse um pouquinho mais para trás, a gente tinha uma composição que o nosso olhar vagava mais por ela, né? Ela vem daqui dessa linha, que leva para essa tela de televisão preta, aí a gente percebe aqui essas caixas aqui em cima da mesa, e se esse banco tivesse posicionado um pouco mais para cá, o nosso olho passaria por toda a composição, né? Então, também a composição está relacionada também com essa questão do 3D também, como que você vai construir a imagem. Eu adoro esse traço. Deixa eu ver aqui. Esse é a tua imagem? Eu consigo virar. Deixa eu ver aqui. Legal. Cara. Oi. Por exemplo, uma coisa que eu vejo que eu tenho muita dificuldade é em sair da monocromia. O fato de eu gostar de trabalhos monocromáticos já é um ponto que me faz me apegar a eles. Mas, tipo, sim, nesse trabalho, por exemplo, cara, se essa moto tivesse de outra cor, seria tão melhor. Por que você diz isso? Porque eu acho que traria mais diversidade para a imagem, mais contraste. Você olha e ela tá muito, sabe? Não tem nada. Ela tem um contraste forte, né? Que ela Porque tá mais claro, clara. mas... Sim. Só que isso não ficou legal. Uma terceira cor seria o ideal, né? A gente tem o roxo, a gente tem o lilás. A ideia, eu tinha pensado no amarelo, mas... No amarelo, o amarelo ia funcionar. Porque aí você teria uma quase complementar dividida, né? O amarelo, entre o amarelo e o verde amarelado ia trazer esses elementos. Mas esse amarelo seu, que traria aqui, esse amarelo ele seria 10%.
da composição, sabe? Seria um elemento que realmente, por exemplo, se você pegasse o farol da moto no amarelo, viraria outra imagem, sacou? Sem que você precisasse de muito amarelo, né? Pouca coisa já faria da imagem traria uma outra relação. Ela ia viver, ia trazer uma vida para essa imagem, né? Não que ela não esteja viva, na verdade, eu gostei bastante, assim. Mas realmente uma terceira cor traria esse ignição. Eu acho que por ser aquarela tradicional, eu fiquei com medo de estragar e não ter como voltar. Sim. Ainda mais que para obter uma saturação com aquarela tradicional, tem suas complicações quando a imagem já está feita, né? Mas Mistura... também nada me impedia de jogar no computador e tentar fazer por cima. Não, faz nem que você use uma acrílica, sabe? Por cima, assim. O monocromático, ele não é um problema. O problema do monocromático é só quando não tem razão. Né? Isso aí... Esse daqui eu imagino que esteja ligado a esse clima mais triste, né, do que está sendo narrado, assim. É um quadrinho melancólico, da quarentena. Triste, introspectivo, não é. Né? Bem isso. Mas você vê, o bom do monocromático é que um pontinho de outra cor causa um impacto tremendo. Então isso te dá uma ferramenta principalmente para composição de quadrinho, né? Dá uma ferramenta de programação visual muito forte, porque você pode com a colocação de um elemento de outra cor fazer com que o olhar vá para aquele elemento, né? Então, por exemplo, aqui nessa cena, nessa imagem do celular, que está lendo no celular, se você colocasse aqui um roxo, ou então um vermelho, se você colocasse qualquer outra cor aqui, por exemplo, no símbolozinho aqui do Instagram, já daria um foco, sabe? Porque o monocromático é essa questão do foco. Quando você faz monocromático, o foco fica por conta do tom. Então, há um elemento, uma imagem muito escura, que tem um elemento muito claro, esse elemento muito claro fica o ponto focal da imagem, né? Mas o monocromático, quando você adiciona uma cor, essa cor vira um elemento narrativo muito potente. Não é à toa que a gente tem a Lista de Schindler, que foi um filme todo construído em cima da menina do vestido vermelho, né? Porque ali aquele elemento vira um elemento narrativo, né? Com diversas qualidades, né? Não precisa ser uma Lista de Schindler, né? Tem outras opções de trabalhar sem precisar ser necessariamente tão não sei, faz muito tempo que eu assisti esse filme. Essa imagem sempre me leva a um certo preguiça, assim. Mas, né, o importante é isso. O importante é que no monocromático um elemento de cor vira um elemento narrativo, né? Ok, vou anotar para a vida. Legal. Legal o gifzinho. Não, valeu. Essa aí foi a capa para um CD de um amigo de banda independente. A menina tá devendo pra gente um tempão aulão de aquarela, hein? Deixar público aqui. Eita. Cara, o pior é que eu tô fazendo, tipo, essas últimas duas aí são aquarela digital, então... Essa daqui é aquarela digital, né? A do quadrinho. Essa daqui? Uhum. Não, essa aqui... Essa é digital? É. Tá. Eu achei que eles tinham feito no papel mesmo. Deu certo, então. Mas tá pequenininho também, eu não tô vendo. Isso é tudo mentira. Tudo mentira. Oh, meu Deus.
Legal esses brushes aqui de aquarela, essas texturas. Olha, essa imagem aqui tá bem interessante. Mas é aquilo que eu tinha comentado. Aqui precisa de cor, eu acho. Sim, então. Esse dragão, ele pede aqui uma outra cor, quebrar o monocromático. Isso aí é um teste de cor de um quadrinho que a ideia era ficar na vibe Paper Girls. E aí, esse foi o começo do meu processo, ainda não consegui continuar mexendo nele, então não tá pronto. Só que eu queria justamente alguma dica para conseguir, porque eu tentei roxo, mas ficou muito próximo. Eu tentei amarelo e ficou muito, muito, muito fora. Então, assim, eu não tô conseguindo chegar numa vibe Paper Girls, que tem aquelas cores meio todas ali meio juntas. É porque eu acho que você tá pensando... Eu não vi os testes que você fez, né, para dizer. Mas talvez tenha pensando muito... Contraste? Não muito contraste, mas muito saturado. De repente, você fazer esse teste, por exemplo, o amarelo nessa composição. Se você for pegar aqui esse azul que está dando fade aqui para o mais claro, e você colocar o amarelo com muito pouca saturação, sacou? Você dá o fade para esse amarelo bem pouco saturado, você vai ver a coisa mudar de figura. Agora, se o amarelo estiver muito presente, como estão presentes as cores aqui, estão muito saturados, aí você vai ter esse choque da saturação do azul com a saturação do amarelo, sacou? É aquilo que a gente tinha comentado na outra vez, que é o contraste de saturação, né? Que é quando você usa uma cor complementar contrastante, mas ela vai brigar com a outra, então você diminui o tom de uma para ela não ficar sob controle, né? Mas, talvez o laranja ia ficar bom aqui, um laranja com a saturação baixa. Deixa eu ver uma... Isso que você falou hoje de proporção, de porcentagem, foi muito legal, porque eu não tinha muito essa noção de aplicar tantos para tanto. Eu fazia meio vou jogar uma cor aqui, outra cor aqui, vamos. Pois é, essa imagem aqui é uma imagem que precisa de 10% de laranja para ela, sabe, acontecer, assim. Porque ela está acontecendo, ela só está faltando uma curva para o vermelho, sabe, acrescentar esse elemento quente na imagem para dar esse contraste, porque está tudo uma outra, mas aí você fala assim, mas eu quero fazer uma imagem monocromática. Então, essa cabeça desse dragão ela pode ser branca e ir dando fade para o azul. Porque aí você vai ter o branco como contraste brilhante, né? O contraste luminoso. E aí você vai ver como também vai gerar informação, né? Então, você tem esse contraste de tom. Quando a gente fala de contraste de tom, tem que ser contraste mesmo. Porque contrastinho a gente não consegue enxergar. Né? Tem que ser um contrastão. Se você botar a cabeça do dragão branca com um fade para o azul claro, e aí você mantém esse fade que está aqui, você vai ver como que também o desenho vai pular. Né? Mas ele precisa desse contraste. Cara, obrigada. E é interessante porque se você fizer essa coisa do branco, você vai ter uma triangulação aqui entre esses chapéus, máscaras aqui do pessoal aqui de baixo com a cabeça do dragão, sabe? E aí dá uma triangulação de composição interessante. Teste que hoje em dia o digital é bom que não gasta tinta e dá para trabalhar bastante. Legal, essa daí foi uma coleção de 3 tons. Então, tipo, quer dizer, 2 tons. Eu tinha que escolher 2 cores e juntar. É legal. Eu só colocaria uma figura de fundo aqui, de repente um outro tom de cinza, sabe? Só para destacar esse busto do fundo. Do fundo, né? Como é para estampa, tipo, roupa, tinha que ser PNG. Sim. Mas eu achei muito boa a ideia. Porque, tipo, quando vai postar no Instagram, por exemplo, fica muito... É muito brilho na tua cara, porque é muito branco.
Tem que ver qual que é o tecido que vai ser impresso, né? Se for no branco, tecidos que tem a camisa branca, o tecido branco, a gente costuma pensar que ele funciona bem porque é como um papel em branco. Mas o tecido branco ele é meio complicado, assim. É legal a gente pensar como que o tecido pode... Um tecido cinza, chumbo, não tão fechado, ia dar, com esse corpo branco, ia dar um contraste maravilhoso. Assim. Eu falo isso porque eu já trabalhei com estamparia. Não, achei incrível. Tá me dando uma... você tem que ver qual tecido que a imagem vai. É muito complicado, porque hoje em dia, quando se fala de estamparia, a gente aplica onde a gente consegue o tecido. Mas o mais interessante é você definir. Essa imagem só pode ser aplicada em tecido de tal cor. Porque aí você garante que a imagem vai estar relacionada com o tecido, né? Cara, eu tô muito afim de testar agora. Não, eu trabalhei 20 anos com estamparia. Muito tempo. Tenho um pesadelo até hoje. Tenho pesadelo até hoje. Eita. Ó, essa aqui ela já como a gente, eu não sei se você usa, se a intenção é serigrafia ou se é estampa, né? Estampa de calor. Porque o problema da estampa de calor é que ela fica aquele quadrado do tecido, né? O quadrado da estampa, que nem sempre funciona legal, assim. Mas se essa aqui, por exemplo, for uma imagem como aquela, para estampa, esse corte aqui fica bem ruim, assim, né? Porque ele dá esse quadradão, assim, para a imagem. Então, terminar essa mão e ela tem uma saidinha para cá, quebra isso, fica mais legal, sabe? Ok. Legal isso aqui. Muito bom, muito bom. Cara, obrigada. Essa aí foi uma que eu mandei porque eu tava gostando muito e depois eu estraguei tudo. Por que você estragou tudo? Estragou onde? Como assim? Não, ainda tá legal. Aí era onde eu tava gostando. Ah, tá. Esse aqui é onde você estragou? Aham. Ai, cara, eu fiquei tão triste. Estragou tanto, né? Mas eu sei por que você se sente assim. É porque realmente o branco aqui, o contraste do branco com o céu é maravilhoso. E aí, quando vem os cinzas das pedras gregas, ele cai um pouco, assim, esse contraste diminui bastante. Mas aí, o segredo é fazer de novo. Concordo. Porque você faz, absorve o erro e corrige. Tipo, Né? O isso daí segredo é fazer de novo. não era uma parada minha. Se fosse minha, eu ia só fazer uma line na anterior, ia deixar todo com uma line de bico de pena e ia deixar assim. Mas aí... Mas sabe o que ia ficar bonito? Se você fizesse line para as personagens e esse fundo aqui, porque como a gente fala de pilastra, grego, mármore, se ela fosse feita com essa aguada, só que num tom bem menor, assim, bem menos cinza, sabe? Uma coisa quase branca, assim. Tipo, como a cor da pele da medusa. Como é? Meio... Se fosse um pouco com a cor da, tipo, mais clara da pele da medusa. Porque se você for olhar olhar essas peças gregas, elas são bem brancas, assim. Elas não são brancas porque a gente já passou muito tempo, mas elas eram bem brancas, assim, bem mármorezão. E aí você manteria esse contraste. É uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, para amigo que me tira dúvida, a cor, ela não tem que ter nenhuma ligação com a natureza. O verde não precisa ser verde, a planta não precisa ser verde, a pele não precisa ser cor de pele, o cabelo não precisa ser cor de cabelo, o cabelo pode ser roxo. Os japoneses já aprenderam isso há muito tempo, porque, na verdade, a gente atribui a cor e o sentimento às coisas que a gente está trabalhando. Então, eu não preciso fazer
o tom da pedra do tom que ele é natural? Porque o naturalismo ele tem uma função na história da arte em determinadas escolas. Mas hoje em dia a gente tem que pensar na informação que a gente quer passar, no sentimento que a gente quer passar. E a escolha das cores tem que ser a favor desse sentimento. Então eu escolho a cor, eu vou pintar esse mármore aqui de rosa. Não existe mármore rosa, mas vai ser mármore rosa, porque é a decisão, é a minha decisão, né? Como diretor da minha imagem, como dono da minha imagem, que eu quero que saia desse jeito. E o realismo, ele não contribui muito nesse sentido. Ele contribui se for o seu tema, né? Se você estiver trabalhando com isso, se esse for o guia, né? Mas se não é o guia, se a gente trabalhando tá optando por não realismo, então esse não realismo ele deve se espalhar pela cor. Se eu estou trabalhando com cartoon, a forma é cartoon, então a cor também tem que ser cartoon, né? Ou seja, ela não tem que obedecer à regra da realidade. Ela não precisa ser em determinado tom. Você pega o Dog, por exemplo, onde cada personagem tinha uma cor diferente, né? Porque a noção de que você está cartoonizando uma coisa, ela tem que se expandir para a cor também, que aí você complementa essa cor. Não adianta você ter um desenho cartoon e uma cor realista, porque aí você está fazendo meio trabalho só, assim, meia informação, sabe? Os Simpsons fez muito sucesso porque os Simpsons, ninguém é amarelo que tem os Simpsons, né? Isso tira a coisa do realismo, assim. E aí o realismo ele tem uma informação, não o realismo tem outra informação. Então não tenha medo de pintar as coisas de outra cor. Melhor a gente pensar mesmo nisso, assim, nas outras opções de cor, no fato que a gente pode pintar de outras cores diferentes. Agora, se você quer o realismo, aí sim. Quando a gente fala, por exemplo, a monocromático, eu posso fazer uma imagem monocromática realista de qualquer cor, né? E ela vai continuar sendo realista. Porque quando a gente fala de monocromático, a gente está falando de tom, né? Então, ela não vai interferir tanto na maneira com que você interpreta a realidade. Porque a realidade, ela no caso do realismo, ela é passada muito pelo tom, né? Agora, quando a gente fala de não realismo, aí o tom ele já não segura mais tanto, né? Aí a cor que é a informação principal, assim. Então essa é a minha dica que eu dou para vocês. Já tem muito realismo no mundo. A gente pode criar coisas não realistas. Que não quer dizer que seja escapismo, né? Realismo não quer dizer escapismo. Aliás, não realismo não quer dizer escapismo. A gente pode estar só tirando foco de uma coisa que a gente vê todo dia para tratar de coisas que a gente também lida todo dia, mas que não vê, né? É complexo. Eu acho que fazer arte é fácil. Tem que pensar várias ninguém coisas. nunca falou isso. Não, ninguém nunca falou isso. Né? Só a mãe da gente que fala isso. Você vai trabalhar... Você vai trabalhar de quê? Artista? Você trabalha? Mas essa é minha mãe, que é antiga, né? A mãe de vocês mais jovens pode ter uma outra mente, mais tranquila. Como é que tá a produção aí, pessoal? Alguém tem mais alguma arte que queira mostrar, que queira mandar para mim? Ô, Lima, é mais uma questão de dúvida mesmo, porque Pode tirar dúvida. eu tô com um projetinho pessoal de fazer meio que um universo fantasioso e um desses personagens, inclusive dois, né, eu mandei que fazem parte. Só que o tema é meio que fantasioso gótico, um pouquinho misturado com aquele gótico período medieval de igreja, catedral. Só que eu não sei como é que eu consigo transpor isso na hora de pintar, sabe? Eu não sei qual combinação seria Nas interessante, cores, sabe, para esse tema. cara, tem uma palavra que ela causa terror em muitas pessoas, mas que ela é muito útil às vezes, que chama pesquisa. Porque você pode pesquisar as cores do período gótico medieval e selecionar daquela paleta a cor que você quer e adicionar as cores que você precisa para a sua narrativa. Ela funciona como um trampolim para a criação, né? Da onde você parte
para desenvolver outras cores. Aí entram outras questões, porque existe o período que você está narrando a história, mas qual que é o tom da sua história? Porque eu posso fazer uma história no período gótico que é de humor, né? Ao mesmo tempo, eu posso fazer uma história no período gótico, sei lá, se eu pegar um Berserk da vida, sacou? Que é medieval, que não tem ligação quase nenhuma com a história, né? Ou seja, o período medieval como ele era, né? Ninguém usava umas armaduras daquela, ninguém... Uma arma daquela. Mas que tem um pé, o que faz com que boa parte daquilo seja que você acredite naquela história pela paleta, que é uma paleta bem menos saturada, né? Porque quando a gente fala de medieval, são cores não saturadas, né? Porque não tinha a cor saturada no período medieval era da igreja e da nobreza, né? Quem não era igreja, quem não era nobreza, era só cor de saturada, era só lama e estrume, sacou? E aí você vai construindo as imagens desse jeito. O azul, por exemplo, ele era uma cor sagrada na época medieval. Por que o azul era sagrado? Porque o azul ele não existia pigmento, não tinha pigmento azul, não era fácil. O pigmento azul só vinha do lápis lazuli, que era um cristal e era caríssimo. Então, por que a roupa do Cristo é azul? Porque a cor azul é uma cor nobre super cara, né? Então, o azul cobalto, que era o azul que deixava os pintores doidos, né? O pigmento azul é muito difícil de conseguir naquela época e tinha ou um preço caro de produção ou era super venenoso e também caro, né? Então, o azul era aquela cor que você, na vida, era muito fácil de ver. Você olhava para o céu, era azul, mas você tentava pegar e não era nada. Aí você olhava para a água e a água era azul, aí você ia pegar a água e não era nada, né? Então, era uma cor mágica para a época medieval. Então, você pode pegar qualquer pintura medieval. Tem aquela fase medieval bizantina, que as cores são mais simbólicas, mas a partir do momento que vai baixo medieval e início ali da Renascença, a gente começa a ver essas relações simbólicas ligadas muito ao mecenato, a quem está pagando, a essas relações mesmo de arte e dinheiro. Por isso, pessoal, que quando alguém chegar para você e falar assim, você trabalha com design de desenho animado, isso não é arte. Meu irmão, já se você pegar a pintura renascentista era programa de televisão para aquela galera, né? O pessoal pagava para se encenar uma imagem, né? O quadro era um efeito especial, né? Isso não tira o valor do quadro, da mesma maneira que não tira o valor do que a gente está fazendo, né? É só porque durante o renascentismo tem uma divisão ali de arte e ofício que meio que está voltando a se unir, né? A gente fazer arte e da arte voltar a ser um trabalho e não só ser a parte desse mito do artista gênio ou do artista louco, que também tem o seu lugar e que também tem o seu valor, mas que não tira o valor das outras coisas, né? E aí entra essa coisa da pesquisa que eu falei. Então vale a pena pesquisar para você saber selecionar assim, qual que é o tema da sua história, da onde que as pessoas envolvidas vêm, os personagens vêm da onde, né? Você fazer um personagem azul medieval vai fazer sentido para quem sabe que o azul é uma cor medieval, né? Uma cor ligada à nobreza na época medieval. Então, tudo depende de como você quer, da informação que você quer passar, quem que você quer que essa informação chegue por completo, quem que você quer que essa informação chegue mais com relação à história. Então,
a melhor forma de você decidir qual cor você vai usar é você ter certeza do que você quer fazer com essa cor, né? Qual que é a Ok. finalidade dela. Uhum. Ah, que legal. Legal esse aqui, hein, Marcos? Porque fica bem claustrofóbico, assim, esse roxo rodeado desse verde, das pessoas meio que rindo, assim. Muito foda. Tá? Pessoal, eu tenho que me desculpar com vocês, porque hoje meu tempo está meio limitado, sabe? Eu tinha comentado com o Marcos que eu não podia ficar um pouco mais do que meio-dia. Aí eu queria saber se vocês têm alguma coisa para me mostrar, mais alguma dúvida, assim, para a gente meio que finalizar, porque eu ainda tenho algumas 90 páginas de quadrinho para fazer e eu estou com meu tempo apertado. Ah, cara, a gente só tem a agradecer, assim. Eu não sei se mais alguém tem alguma coisa pra dizer, mas se não tiver, é só infinitos agradecimentos ter doado o seu tempo aqui 2 vezes pra gente. É literalmente Sim, eu isso, só Sim, é a mesma agradecimento. coisa. queria agradecer também. Muito obrigada por todo o conhecimento. Foi muito aprendizado, assim. Eu vou até ver a primeira que eu não vi e eu vou até rever essa também, porque é tanta coisa importante, eu não quero esquecer nada. Beleza, eu agradeço o convite e que bom que vocês gostaram. Ó, tem esse meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô com essa, não estou conseguindo andar, manda para mim um e-mail, eu dou uma olhada e aí eu respondo. Às vezes eu posso demorar um pouquinho, mas eu sempre dou um retorno. Obrigada, Tá obrigada bom? mesmo. Tá Pessoal, ótimo. Cara, agradeço. obrigada por tudo. Eu também. Eu agradeço por vocês estarem aqui. É bom sempre conversar com pessoas interessadas. Então, todos que vieram aqui são premiados, porque ter interesse pelo que a gente faz é a coisa mais legal, assim, manter esse interesse, tá? Pessoal, brigadão, agradeço muito, Marcos, valeu pelo convite, e aí a Valeu. gente mantém esse contato aí. Quem tiver alguma dúvida, manda um e-mail que eu demoro um pouquinho, mas respondo. Bom Tá bom? trabalho. E não deixe Obrigadão, de pessoal. divulgar o seu quadrinho quando sair também, né? Com Sim, eu certeza. vou divulgar. Se tudo der certo, em fevereiro ele sai. Não é muito longe, por isso que eu estou na correria aí. Falou, Tá brigadão bom? mesmo. Valeu, pessoal. Até Obrigada, bom mais. final de semana. Para vocês também. Tudo de bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.